Muitos de vocês sabem que quando eu estive aqui no ano passado, eu me demorei no assunto da liberdade religiosa e foi importante para mim comparecer este ano porque a missão de defender a dignidade humana e a liberdade religiosa em particular permanece no centro da política externa dos Estados Unidos. Esse é um valor central do experimento americano. Para os nossos fundadores, a liberdade religiosa era um direito absolutamente essencial da humanidade, um pilar da nossa fundação. Na verdade, eu diria que ela é parte integrante daquilo que o Papa João Paulo II descreveu como o anseio universal pela liberdade em seu discurso para a ONU em 95. No entanto, em nenhum lugar a liberdade religiosa está sendo mais atacada hoje do que na China. E isso porque, como acontece em todo regime comunista, o Partido Comunista Chinês se considera a autoridade moral final. Esse partido, cada vez mais repressivo e assustado com sua própria falta de legitimidade democrática, trabalha dia e noite para apagar a lâmpada da liberdade, especialmente a liberdade religiosa, em uma escala terrível. Eu falei um pouco sobre esse assunto no ano passado, e na ocasião eu destaquei especialmente os muçulmanos uigures de Xinjiang. Mas eles não são as únicas vítimas. O Partido Comunista Chinês tem atacado todas as comunidades religiosas da China. Igrejas protestantes domésticas, budistas tibetanos, devotos do Falun Gong e muito mais. Nem é claro os católicos foram poupados desta onda de repressão. As igrejas e santuários católicos foram profanados e destruídos. Bispos católicos como Agostinho e Coitai foram presos, assim como padres e leigos. E líderes leigos católicos do movimento de direitos humanos, principalmente em Hong Kong, foram presos. As autoridades ordenam que os residentes substituam as imagens de Jesus pelas do presidente Mao e do secretário-geral Xi Jinping. Todos esses crentes são herdeiros daqueles que o Papa João Paulo celebrou em seu discurso à ONU. Aqueles que correram risco da liberdade, pedindo para ter um lugar na vida social, política e econômica que fosse compatível com sua dignidade como seres humanos livres. Devemos apoiar aqueles que demandam liberdades em nosso tempo, como fez o padre Lichtenberg. Mas por tudo o que os Estados-nação podem fazer, em última análise, nossos esforços são limitados pelas realidades da política mundial. Os países às vezes devem fazer concessões para promover bons fins, os líderes vêm e vão, e de fato as prioridades mudam. A igreja está numa posição diferente. Considerações terrenas não devem desencorajar posturas de princípios baseados em verdades eternas. E como mostra a história, os católicos muitas vezes implantaram seus princípios em glorioso serviço à dignidade humana. O filósofo católico francês Jacques Maritain ajudou a lançar a base intelectual para a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Na sequência do Concílio Vaticano II, na década de 60, os bispos da Polônia e da Alemanha Ocidental abriram caminho para a reconciliação entre seus países. E todo estudioso sério da Guerra Fria agora reconhece que o Papa João Paulo II desempenhou um papel central no início da Revolução de Consciência que derrubou a Cortina de Ferro. João Paulo II também era destemido. Ele desafiou o autoritarismo da América Latina e ajudou a inspirar a transição democrática. O Papa Emérito Bento XVI descreveu a liberdade religiosa como um elemento essencial de um Estado constitucional e, de fato, o teste decisivo para o respeito a todos os direitos humanos. E assim como o Papa Bento XVI, o Papa Francisco falou com eloquência sobre a ecologia humana, essencial para sociedades decentes. Esses exemplos notáveis de ação cristã pela liberdade, justiça e dignidade humana envergonham aqueles que estão tentando tirar a fé de todos os lugares públicos. O Papa Francisco exortou a Igreja a estar permanentemente em estado de missão. Essa é uma esperança que ressoa com a deste protestante evangélico que acredita, como Santo Padre, que aqueles de nós que receberam o dom da fé cristã têm a obrigação de fazer o nosso melhor para abençoar os outros. Ser uma igreja permanentemente em estado de missão tem muitos significados. Certamente um deles é ser igreja permanentemente em defesa dos direitos humanos básicos, uma igreja permanentemente em oposição aos regimes tirânicos, uma igreja permanentemente empenhada em apoiar aqueles que desejam correr o risco da liberdade, de que falou o Papa João Paulo II, sobretudo onde a liberdade religiosa é negada, ou limitada, ou mesmo esmagada.
Como cristãos, todos sabemos que vivemos em um mundo caído. Isso significa que aqueles que são responsáveis pelo bem comum às vezes devem lidar com homens ímpios e, na verdade, com regimes ímpios também. Mas ao fazê-lo, os estadistas que representam as democracias nunca devem perder de vista as verdades morais e a dignidade humana que tornam a própria democracia possível. O mesmo deve acontecer com os líderes religiosos. Os líderes religiosos devem compreender que ser sal e luz muitas vezes significa exercer um testemunho moral ousado. E esse chamado ao testemunho se estende a todas as religiões, não apenas aos cristãos e católicos. É para líderes de todas as religiões, em todos os níveis. É minha esperança fervorosa que os líderes muçulmanos falem pelos uigures e outros muçulmanos oprimidos na China, incluindo os cazaques étnicos e os kirguizes. Os líderes judeus também devem defender a comunidade judaica, cada vez menor no Iêmen. Os líderes cristãos têm a obrigação de falar em nome de seus irmãos e irmãs no Iraque, na Coreia do Norte e em Cuba. Eu apelo a todos os líderes religiosos para que encontrem coragem para enfrentar a perseguição religiosa contra suas próprias comunidades, assim como o padre Lichtenberg fez com os membros de outras religiões. Todo homem e mulher de fé é chamado a exercer um testemunho moral contra a perseguição dos crentes. Na verdade, estamos aqui hoje para falar sobre liberdade religiosa. O próprio futuro da liberdade religiosa depende desses atos de testemunho moral. Já faz cerca de 20 anos, nesta mesma semana, que o Papa João Paulo II canonizou 87 crentes chineses e 33 missionários europeus mortos na China antes que o atual regime comunista tomasse o poder. Na ocasião, ele disse o seguinte: a Igreja pretende apenas reconhecer que aqueles mártires são um exemplo de coragem e consistência para todos nós, e que honram o nobre povo chinês. Homens e mulheres corajosos, em todo o mundo, correndo aquele risco da liberdade, continuam a lutar pelo respeito ao seu direito de culto, porque a sua consciência o exige. O Papa João Paulo II testemunhou o sofrimento de seu rebanho e desafiou a tirania. Ao fazer isso, ele demonstrou como a Santa Sé pode mover o nosso mundo em uma direção mais humana, como quase nenhuma outra instituição. Que a Igreja e todos aqueles que sabem que devemos prestar contas a Deus sejam tão ousados em nosso tempo. Que todos sejamos tão ousados em nosso tempo.